A paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação maravilhosa de podermos retornar aqui para compartilharmos mais uma pré-aula com todos vocês. Hoje nós estamos nos estúdios do CETAD e o pastor Adovilson Alves de Andrade está conosco aqui. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando, sempre através das pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, e já avançamos para a lição de número 4. Deus nos tem dado vitória, estamos aqui para dar continuidade à obra do Senhor. Muito bem, nós estamos no segundo trimestre de 2024 e as lições da CPAD para os adultos trata da carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. É a abordagem geral da nossa revista. A lição de número 4, que é a que estaremos estudando nessa semana, traz por título Como se conduzir na caminhada. Então nós vamos aqui entendermos a respeito do nosso comportamento enquanto cristãos, enquanto crentes em Jesus. Vamos aqui para o textuário da nossa lição, e o textuário está em Colossenses, capítulo 4, e o versículo de número 5 diz: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Já a verdade prática diz que a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. É o que nós temos para esta lição, na verdade prática. Vamos então com a leitura bíblica em classe desta feita, um texto bastante resumido, 3 versículos apenas, Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17, com o pastor Adovilson. Muito bem, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Muito bem, lembrando que você pode adquirir a sua lição da CPAD, caso você ainda não tenha, através do site cpad.com.br ou em uma das lojas, da CPAD. E ainda acessando o site você vai ter ali o 0800, ou se ainda você pegar as revistas anteriores, também tem o 0800 da CPAD, para que você possa fazer o seu pedido. Nós entendemos, amados irmãos, ser de grande valia você possuir a revista. Até porque o valor é simbólico, dizer que você gasta aí 10, 12 reais com uma revista para 3 meses de estudo, podemos garantir que é um valor bastante simbólico. Este valor é como que você deixar de tomar um refrigerante por mês, você já vai pagar e ainda vai sobrar dinheiro ainda para comer uma coxinha, Então, invista na sua vida, invista no seu ministério, invista em conhecimento, adquira a lição. Se você ainda não tem, dá tempo, nós estamos aqui nesta lição 4, vamos encerrar o primeiro mês ainda dos estudos dessa revista, mas certamente você terá as outras lições todas, são mais 9 lições para agregar conhecimento aí para você. Então, busque os meios para adquirir a lição. Esta lição de número 4, nós temos por objetivos, no primeiro ponto, é apontar o padrão da conduta cristã descrito na palavra de Deus. Já no segundo ponto da lição, nós vamos explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E ainda, no terceiro ponto, vamos advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Porque é claro, e nós vamos estudar isso, que os dias que nós estamos vivendo, inseridos neles, são dias maus. Os hinos para o devocional do culto da escola bíblica, a sugestão da CPAD são os hinos 28, 126 e 378, sempre os hinos do nosso hinário oficial da Assembleia de Deus, a harpa cristã. Então você pode lançar mão aí desses hinos, até porque muitas vezes são hinos que não são costumeiros de cantarmos nas igrejas, nem todos conhecem, é também uma maneira de aprender novos hinos. A palavra-chave, o pastor Adovilson vai trazer para nós aqui uma definição. A palavra é conduta. Muito bem, conduta. Conduta é uma manifestação do modo como um indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade. Modo de agir, modo de se portar, modo de viver, ou seja, procedimento. É interessante que a pessoa aceita Jesus, entra pela porta estreita
E agora tem a maneira como que ele vai andar, a conduta, Não é né? de qualquer jeito. Exato. E 1 Pedro 2,12 está escrito assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Exemplo Maravilha. para os de fora. Conduta é um dos grandes segredos do viver cristão, não é? Porque tem gente que é muito bom para falar, como os outros devem fazer, mas o próprio não dá conta. Conduta. Vamos então para o estudo dessa lição, que certamente trará edificação para cada um de nós. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo deste caminho que vai nos conduzir para o céu. Por isso, então, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, Deus, o nosso Pai, nos corrige na nossa jornada cristã. Até porque, como filhos, a Bíblia diz em Hebreus que o Pai corrige e açoita, né, a todos os que são filhos de fato, a quem Ele quer bem. Por isso, nesta lição, nós estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. E como nosso objetivo nessa vida é exatamente vencermos o mal, vencermos o pecado e chegarmos para estarmos com Cristo para toda a eternidade no céu. Nesse sentido, então, existe uma maneira de nos procedermos, e é exatamente a respeito disso que nós vamos estudar nesta lição, já iniciando aqui pelo ponto 1, não é, o tópico primeiro da nossa revista, o padrão de conduta na caminhada cristã. Aí o pastor Adolfo vai falar sobre Jesus como nosso padrão de conduta, é o subponto 1 aí. Tópico 1 e o subponto 1. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? Será que existe? Vamos ver isto. A palavra padrão. Esta lição, pastor, eu trouxe aqui. Padrão é modelo, é exemplo, é norma. Eu escrevi aqui: Deus tem para os que o servem um padrão para todas as coisas, uma norma. Ninguém pode ou deve ultrapassar ou retroceder o padrão divino. Vivemos dentro de um padrão de santidade de Deus, dentro de um padrão de retidão, de amor, de bondade e de justiça. Está aí este padrão, esta norma que Deus deixa através da sua palavra, né? Então a palavra padrão também tem uma definição aí, expressa na nossa lição uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. É interessante, se não fosse a palavra de Deus, como é que nós deveríamos nos comportar? E Deus nos deixa aqui este padrão de comportamento, e tendo Jesus aí, não é, como modelo, tá? O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, é como se Jesus dissesse assim, neste versículo de João 13,15. Jesus dissesse: eu dei o padrão, eu dei o modelo, eu dei o exemplo, eu dei a norma. Então siga que você vai se dar bem no caminho cristão. Vai dar certo, com certeza. Continuando aí, Jesus ainda como o padrão de conduta. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida, tá? Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. Trouxe aqui uma extra lição para colocação, pastor, que temos que entender que Deus não muda e jamais mudará. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora veja bem, se Deus não muda, o padrão estabelecido na sua palavra pode passar muitos anos que vai ser a mesma. Porque o Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
e a palavra dele não muda. E a Bíblia, eu escrevi aqui essa lição, é o reflexo do caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. A lei foi dada pelo próprio Deus e é imutável. Passe o tempo que for, o padrão para a nossa vida não vai mudar. E a igreja tem que se manter firme, né, defendendo o que a Bíblia nos orienta. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Né? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, ele sabia que depois do sofrimento, ele ia ter gozo. Paz, assim é conosco. Não é? Depois desta caminhada com muitos obstáculos, muitas barreiras, nós temos certeza que virá a eternidade, virá o momento de colhermos os frutos dessa caminhada. Muito bem, Jesus se coloca como um padrão, ele é esse padrão, e nós como discípulos devemos olhar para o padrão e vivermos a nossa vida conforme Jesus, que é o padrão. Veja que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses 4:9, e ele diz assim, ó, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E ele completa dizendo assim, ó, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo está se colocando também como um padrão a ser seguido. Ele está dizendo assim, olha, o que vocês viram eu fazer, o que vocês me viram ensinar, o que vocês aprenderam de mim, vocês podem fazer exatamente como eu ensinei, eu mostrei, eu falei, como eu vivi, porque se vocês fizerem assim, certamente Deus estará com vocês e vai abençoar. Temos então a necessidade de vivermos conforme o padrão da palavra de Deus. Em Jesus temos o mais alto grau, não é, deste modelo a ser seguido. Agora vamos falarmos a respeito de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, ou seja, enquanto ele estava na terra, vivendo assim como nós, como um homem, né, ele se esforçou e fez a vontade de Deus. Sempre ele fez a vontade de Deus. Veja que nós temos na lição vários textos que são referências, não é? São base para isso. Mas vamos aqui para o texto de João capítulo 4, e o versículo é o de número 34, porque nele nós temos esta referência, não é, a respeito do assunto. Deixa eu pegar aqui, diz assim, ó, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ainda o capítulo 6 e o versículo de número 38, ele reforça essa ideia porque ele diz assim, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja aqui o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, enquanto na terra, ele se esforçou para fazer a vontade do Pai, não a sua própria, não é? Tanto que nós temos na oração sacerdotal, João 17, verso 4, a seguinte palavra do Senhor. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, Jesus, ele obedeceu, ele realizou a vontade de Deus, a vontade do Pai. Não por acaso, o nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai, e isso está na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Ele ensinou os discípulos aquela oração, Mateus capítulo 6, os versículos, o versículo de número 10, esse também tendo ainda a complementação em Mateus 26. Veja, Mateus 6 e 10, ele diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então venha o teu reino e faça-se a tua vontade, não a dele próprio, que é o que o registro de Mateus capítulo 26 vai complementar a respeito desse assunto, né? Mateus capítulo 26,
verso de número 39, eu vou ter que colocar o óculos, diz assim, ó. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, faz a sua vontade. Versículo 42, ele diz, indo segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Interessante, pastor Adolvilson, é que nós temos pastores, nós temos lideranças, e isso inclusive é o pensamento de algumas denominações cristãs, de impor, ou pelo menos tentar impor a vontade própria para Deus. Do tipo determinar que Deus faça de uma forma ou de outra, como se nós soubéssemos de fato como é a melhor maneira de que as coisas aconteçam, não é? Então nós temos aqui um modelo, um padrão de Jesus, que em obediência ele orou a Deus dizendo, faz do jeito que o Senhor acha que deve ser feito. Aos olhos humanos, parece de fato muito difícil andar no padrão divino que Jesus Cristo nos deixou. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto conforme a oração ensinada por ele, e aí a referência é a própria oração do Pai Nosso. Então, o próprio Senhor Jesus nos deixou, não é, um regramento de como vivermos, de como devemos proceder, como deve ser a nossa caminhada, a nossa jornada aqui nessa terra. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar, e aí não só aproximar, mas praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Ou seja, se você quer ser bem tratado, não é impondo que você será bem tratado, mas você trate bem as outras pessoas, porque como diz uma máxima que está aí, sendo dita, está na boca do povo, né? Gentileza gera gentileza. Mateus 7,12, o texto diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também, porque esta é a lei e os profetas, e isso vai também de encontro com uma palavra que o apóstolo Paulo deixou registrada quando ele escreveu o livro aos Romanos. Aos Romanos, no capítulo de número 13, no versículo de número 8. Eu vou ler logo o 8, o 9 e o 10, porque ele diz assim o texto, ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí diz o texto do verso 10, o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, você trate bem as pessoas e as pessoas também te tratarão bem. Nesse sentido, nós temos aqui, então, a proposta, não é, de fazer a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Já o subponto 3 fala de uma vida cristã bem-sucedida, isso ainda falando a respeito do padrão da nossa conduta enquanto estamos nesta caminhada cristã. Pastor Adolvilson, falando a respeito dessa vida cristã bem-sucedida. Tópico 1 e subponto 3. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Por isso, devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Este padrão que Deus nos deixa, né, na caminhada. 1 Coríntios 9, 24 diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o caminho, olhando para o alvo, olhando para o objetivo, seguindo a caminhada que Deus nos deixou. E o 25 diz assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, ou seja, não é fácil participar, não é? Para obter uma coroa que logo perece, se esforçam, né? Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa
que dura para sempre. Glória a Olha Deus. só. E olha o 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, aleatoriamente não, com objetivo, com um alvo. 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a preocupação constante do apóstolo Paulo em manter-se na caminhada também conforme Firme, o né? padrão de Deus, exatamente. E dessa forma, voltando para a lição, desta forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Ou seja, a pessoa quer ser bem-sucedida espiritualmente, devemos observar os padrões, o padrão que Deus deixou para a nossa vida através da sua palavra, não é mesmo? Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Olha o que diz o 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 1. E eu fico me perguntando, temos esta condição de dizer o que o apóstolo Paulo disse? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que convicção, não é? Agora, veja bem, eu trouxe aqui uma colocação extra lição. É comum as pessoas imitarem seus ídolos terrenos, na maneira de vestir, no corte de cabelo, nas roupas que eles usam e até mesmo no comportamento. Isso nós vemos aí no mundão, não é mesmo? Com certeza. Porém, o apóstolo Paulo chama a igreja à responsabilidade de imitar ele mesmo, porque ele era imitador de Cristo. A implicação disso está no fato do cristianismo não ser uma religião de ouvintes, mas uma religião prática, que produz imitadores de Jesus, ou seja, seguindo sempre os passos de Jesus. Isso corresponde a compreender Jesus como aquele que é o modelo a ser seguido, aquele que é o líder da caminhada. Claro que é o nosso Senhor. Vamos imitar Paulo? Segundo ele falou, me imitem aí que eu estou imitando a Jesus. Olha que situação, que direcionamento que nós temos na nossa caminhada, na nossa vida espiritual e como nós devemos nos conduzir nesta trajetória até chegarmos ao céu. Paulo não tinha dúvida, né, de que o andar dele era de De acordo, conformidade com aquilo que era o projeto de Deus. Exatamente. Então nós temos em Cristo Jesus, de fato, esse padrão. Ele é esse modelo para nós. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. E aí o texto é exatamente o texto de Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Veja o verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, veio a essa terra para estabelecer aqui o seu reino, para um projeto muito maior, não é? Um projeto de uma dimensão inigualável. É uma vida cristã bem-sucedida, aquela vivida conforme os passos de Jesus. De outra sorte, a vida cristã será um fracasso e nem podemos dizer que ela seja a vida cristã, porque para ser uma vida cristã tem que ser uma vida em conformidade com aquilo que Jesus Cristo deixou para nós na sua palavra. Encerrando esse primeiro tópico, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida é o que nós vemos aqui neste primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos agora para um intervalo e já retornamos na sequência e ao retornarmos nós vamos comentar aqui a respeito desta verdade, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Já voltamos, não perca.
Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria, tópico 2 da lição, nós retomamos aqui a nossa aula, já agradecendo você pela sua cooperação, pela sua assistência. E se você não achar que estamos abusados demais, você pode compartilhar esta aula com outras pessoas, outros irmãos, para que eles também tenham oportunidade de aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra. E se você estiver com dúvidas a respeito daquilo que nós já falamos, é importante mencionar que você pode colocar um comentário, porque nós respondemos os comentários e quando é dúvidas dos nossos irmãos, nós respondemos a essas dúvidas. Então, fique à vontade para juntos aqui nós aprendermos a respeito de Deus e da sua palavra. O pastor Adovilson, já retomando aqui então a nossa lição, nós vamos falar a respeito desse primeiro subponto. O que é prudência? Muito bem, o que é prudência? É bom que o professor pesquise esta palavra e passe para a sua classe. Prudência é ver e perceber aquilo que realmente é importante, é perceber as coisas a partir da luz da palavra de Deus e dar a resposta certa no momento certo. Prudência não é medo, é discernimento. Ela não só nos manda ficar, mas também nos manda ir. Isto é prudência. Agora, veja bem, podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Efésios 5, de 1 a 14. Mas eu trouxe aqui, pastor, antes de falar sobre esse texto, Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Olha aí. Então andam juntos, sabedoria e prudência. O sábio é prudente e a prudência vem da sabedoria. Andam juntos. Não tem como desassociar exatamente essas duas coisas, né? E eu trouxe aqui uma curiosidade só que a gente ouve aí há muitos anos. É só uma curiosidade fora da lição. Provérbios 8 e 17, alguém diz assim: lá em Provérbios 8 e 17 está escrito que nós devemos orar pela madrugada. Diz lá 8 e 17, amo os que me amam e quem me procura me encontra. Né? Agora, veja bem, se você ler lá, o senhor tem um outro texto aí? Tem, o meu é da revista e corrigida. E que de madrugada... Ele acrescenta a palavra de madrugada. Exato. Eu até tenho uma experiência para contar a respeito Provérbios disso. 8, 17. Quando eu me converti, o pastor pregou e ele, exatamente nesse contexto que você vai dizer aqui, ele convocava os irmãos para a oração de madrugada usando esse texto como referência. 8 e 17. E ele mencionava de madrugada, de madrugada, de madrugada. Só que a minha Bíblia era ao meio da revista e atualizada, ela não tem a palavra de madrugada. E como eu não anotei a referência, eu voltei do culto para casa e comecei a ler Provérbios e fui lendo e não achei. Aí depois eu liguei para ele para saber, pastor, no culto o senhor mencionou
para acordar de madrugada e tal, onde é que está esse texto? Aí ele perguntou, qual que é a edição da sua Bíblia? Eu falei, a minha revista é atualizada. Ele falou, não, revista atualizada não tem, tem revista e corrigida. Aí eu peguei o texto e de fato tem esse acréscimo. Na verdade, é a diferença na tradução. Diz assim o texto, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios 8:17, aqui na revista e corrigida. É o que diz o texto. Exatamente. Agora, o contexto não fala sobre oração. Exatamente. Se a pessoa costuma orar de madrugada, continue. Continue, isso é muito bom. É excelente hábito. É um hábito, como diz o pastor, é excelente. Mas esse texto, se você começar ali do capítulo 8 de Provérbios, está falando sobre a sabedoria. É buscar a sabedoria o quanto antes, mais rápido possível. Então, até no contexto, está falando aí sobre a sabedoria. Certo, pastor? Com certeza. E queridos, veja bem, agora vamos lá para a primeira, tem o número 1 aí, a caminhada do cristão em amor, tem 14 versículos, eu quero ler só 5, Efésios 5, inclusive antes de lermos Efésios 5, fala aí, queridos, sobre a importância da santificação entre o povo de Deus. Não podemos viver segundo as práticas pecaminosas da carne. É isso que ele está comentando aí, tá certo? Agora veja bem, Efésios 5:1. Portanto, sejam meus imitadores, ou sejam imitadores de Deus, como filhos amados. 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável. E Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. 4, versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Veja bem, até nessa questão aí, quando reúne pessoas, nós devemos ter aí prudência no falar, inclusive, né? Verso 5, porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nenhum impuro, e nem ganancioso, que é idolatria, e tem herança no reino de Cristo e de Deus também. Então a caminhada deve ser em amor e se afastando de tudo isso que prejudica a caminhada cristã. 2, uma caminhada sábia, Efésios 5, 15 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16, de Efésios 5, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, é uma caminhada sábia. Entendemos também, pastor, que conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento, nós estudamos e conseguimos conhecimento. Se estudarmos as mais diversas áreas aí seculares, nós estamos adquirindo conhecimento. O que é sabedoria? É aplicar de forma excelente o conhecimento. Não é? Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria, tá certo? Veja bem o ponto 3, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Efésios 5, 18, e não se embriaguem com vinho, não é? Que levam à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Essa trajetória de vida, esta caminhada, nós devemos com certeza pedir ao nosso Deus sermos cheios do Espírito Santo para agirmos conforme a vontade de Deus. E eu quero ler Efésios 5, 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E o verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos gratidão em nosso coração. Aqui nos deteremos na segunda parte, Efésios 5. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca
De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento. Provérbios 9:9, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Recebemos sabedoria através da instrução, tendo como base a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Veja que nós temos aqui toda uma orientação a respeito de viver com prudência. Provérbios capítulo 9, o versículo 10, diz exatamente assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, ou seja, o conhecimento do santo, a prudência. Então você vai observar, conforme nós já mencionamos aqui, ainda comentando nesse tópico, que não tem como desassociar essas duas coisas, a prudência e a sabedoria. Veja que o termo traz a ideia de ensino, de instrução e capacidade de ensinar. Por quê? Crescerá em prudência. No Novo Testamento, esta palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência. Entendimento também fala a respeito de conhecimento e amor à vontade de Deus. Veja que quando Deus chamou Josué para substituir Moisés naquela grande conquista, né, da terra de Canaã, Deus falou com ele: seja prudente, tenha cuidado de ser prudente, medite na lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque então prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Quando é que você vai entender a respeito de prudência ou viver uma vida com prudência? Quando você aplica a palavra de Deus à sua vida. Então podemos conceituar prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações que são situações difíceis, né, e desafiadoras, assim como o nosso Josué, que eu acabei de mencionar aqui, viveu. Deus, como queria que o resultado do seu trabalho, da sua condução, da administração do povo fosse perfeita, Deus falou para ele: medita na lei, porque se você meditar na lei, você vai viver uma vida prudente. Ou seja, vai tomar as decisões acertadas nos momentos apropriados. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. E se nós estamos em Provérbios, eu vou avançar aqui para 16 e 16 de Provérbios, o capítulo 16 e o verso 16, que diz exatamente assim: ó: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Sabedoria e prudência são melhores do que muito dinheiro, muita joia, não é? Muita riqueza. Veja que coisa gloriosa nós temos aqui da parte de Deus para as nossas vidas. Agora, pastor, não andeis como nécios. É o subponto 2 aí, quando estamos falando a respeito de fazer na caminhada com prudência e sabedoria. Muito bem, o tópico é o 2 e o subponto 2. Não andeis como nécio. É bom que o professor também pesquise com relação a esta palavra nécio. Marquei aqui, ó. Nécios são aqueles que não têm sabedoria, portanto não têm prudência, né? Não têm discernimento, é o nécio, não têm entendimento. Eles agem de forma imprudente e não levam em consideração as consequências de suas ações. Lendo esse aqui, nós temos a lembrança da nossa vida antes de Cristo. Nós fazíamos qualquer coisa sem se preocupar com as consequências que viriam dos nossos atos. Aí nós temos aí o contato com a palavra de Deus, nos tornamos sábios e prudentes, não é? Está escrito aí, o apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, lá em Efésios 5:15, o texto já está aí, cujo adjetivo é asófos, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Olha só. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo, para fazer
a vontade do Senhor. Glória a Deus. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual. Nécio, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, eu quero ler o Efésios 2, começando pelo versículo 1, na nossa lição começa pelo 2. Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O verso 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Éramos nécios. Agora nós somos sábios, nós somos prudentes. O nécio anda conforme ele quer, não é? Ninguém manda em mim, faço o que eu quiser da minha vida. Mas não é bem assim, porque terá aí uma consequência grave no futuro. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Ande com sabedoria, ande com prudência. Muito bem, tópico 2, o subponto 2 ainda, não andeis como nécio. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade, ou seja, fazendo os desejos da carne, jamais agradarão a Deus. Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós somos dominados pelo Espírito Santo. Portanto, nos esforçamos para agradar a Deus. Muito bem. Nécios, então, são o termo, né, grego asofós. Agora nós vamos falar sobre os sábios, que daí não é asofós, é sofós. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sofós, uma pessoa hábil ou perita. A palavra, né, sábios dá essa característica, né, de uma pessoa que tem habilidade ou que é perita em algo. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão quando esta é dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, não se embriagueis, ou não vos embriagueis no vinho que a contenda mais, enchei-vos do Espírito. Porque alguém cheio do Espírito, alguém que tem a sua vida conduzida pelo Espírito Santo, certamente será alguém sábio, ou seja, alguém que vai viver com perícia, vai saber conduzir a sua vida, não é, com habilidade. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Estar cheio do Espírito é também, não é, significar que o tal não vai cumprir os desejos da carne, logo não vai ter comunhão com as trevas. Ele está cheio do Espírito, a vida dele será uma vida completamente regrada pelas ações de Deus, que revertem em bem, em benefício, né, para a pessoa. Por meio da luz divina que habita o crente, ou seja, esse poder de Deus que habita na vida do crente, o seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Veja aí. Então, estar cheio do Espírito Santo é ter toda a condição de tomar decisões que sejam mais apropriadas nos momentos mais diversos da nossa vida, especialmente quando a adversidade nos alcança, quando os problemas desta vida nos alcançam. Aquele que está cheio do Espírito Santo, que é sábio, saberá de fato, segundo a orientação de Deus, como proceder. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Isso falando a respeito do crente que verdadeiramente nasceu de novo. Este tal, ele passa a ter este compromisso que é primeiramente com Deus, não é? Depois com a sua família, com a sociedade, de um modo geral também. Este compromisso ele é apresentado diante do mundo, porque quem vive segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, cumpre o desejo de Deus, certamente será bem-aventurado. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria
não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual e vem de cima, porque é Deus que derrama toda a sabedoria sobre a vida daquele que de fato lhe agrada. Então, o pastor Adovilson já mencionou aqui que não é algo que você vai alcançar por meio de estudo, até porque há pessoas que sequer sabem escrever o seu nome, mas são pessoas sábias, tomam decisões acertadas, não é? Dentro da sua simplicidade no que diz respeito a conhecimento cultural. Não tem pessoas que falam errado, têm a dicção toda errada, mas que agem com simplicidade. E eu conheci na minha jornada cristã irmãos e irmãs de idade bastante avançada que tinham essas características. Pouco estudo, porém, quando nós nos sentávamos para conversar, você entendia que dali, daquela vida, emanava um conhecimento que não foi alcançado por meio de estudo. Não foi em uma faculdade, sentado em um banco universitário, que eles adquiriram aquela condição, mas porque Deus derramou sobre eles essa capacitação. Encerrando esse aspecto aqui, então, de andar como sábios, é por meio desta sabedoria que nós também vamos conseguir andar em santidade, cumprir nas nossas vidas a vontade de Deus, não é, para as nossas vidas. O texto de Hebreus capítulo 12, o versículo é o de número 14, a referência que você tem aí na sua lição, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta santificação, veja que ela é o resultado que vai ser produzido na vida de alguém que é sábio. Ele vai entender que se ele santificar a sua vida, se santificar aqui, no sentido de se separar do mundo, não fazer as coisas que o mundo faz, andar na contramão do mundo, na contramão do sistema, porque, conforme diz alguém, nós não somos Maria vai com as outras, não é? Não somos. Nós temos em Deus o nosso Senhor, na sua palavra toda a orientação, e aí erra quem quer. Essa é a verdade que nós temos aqui no bojo, no conteúdo dessa lição. Encerrando o tópico 2 da nossa lição, a sabedoria do crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. As oportunidades se apresentam a todos. E aí você vai observar que tem aquele que vai preferir roubar. E diante da mesma situação, tem aquele que vai entender que o roubo não é o melhor negócio. Não é? Tem aqueles que, diante de uma ocasião, ele vai preferir adulterar. Mas tem aqueles que são sábios e que vão entender que o adultério não é a melhor opção. E assim, tantos outros aspectos da nossa vida que se apresentam para crentes e não crentes, para sábios e para ignorantes. E aí, aqueles que estão em Deus certamente conseguirão tomar a decisão mais acertada. Nós vamos aqui para mais um intervalo e retornaremos para o último tópico da nossa lição. E retornando, vamos falar sobre vencendo os dias maus. Você não pode perder, porque esse assunto é relevante. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor.
Glória a Deus, vencendo os dias maus é o assunto que nós vamos aqui comentar agora no tópico 3º da nossa lição, já avançando, pastor, sobre esse aspecto imprescindível, remindo o tempo. Muito bem, você que está com a sua lição, é o tópico 3, o subponto 1. Eu trouxe aqui um subsídio extra lição sobre o tempo. Tá? O tempo é um presente de Deus e nenhum de nós sabe quanto tempo temos. Só Deus sabe quanto tempo cada um de nós tem nesta terra para tomar decisões que impactarão a eternidade. Né? Quando Deus diz que devemos remir o tempo, que é o assunto agora, remir o tempo, Ele quer que vivamos em constante consciência desse relógio e aproveitemos o máximo o tempo que temos. Em vez de desperdiçar nossos dias em atividades frívolas, que não deixam vestígios duradouros e nem influenciam na eternidade. Remir o tempo, aproveitar o tempo. E é interessante, pastor, que eu disse domingo passado que perguntaram para Galileu e Galilei quantos anos ele tinha. E ele respondeu, olha, eu tenho de 10 a 12 anos. E quem estava questionando, ele ficou pensativo, mas eu estou observando que os seus cabelos brancos e barba branca e até a sua fisionomia mostra que o senhor tem muito mais idade, é claro. O que o senhor quer dizer com isso? Ele falou assim, olha, eu tenho de 10 a 12 anos. Os anos que passaram, eu não os tenho mais. Já foi. Já foi. E ele pensou assim positivamente, eu creio que eu tenho de 10 a 12 anos, então eu quero pensar nestes anos que eu tenho sobre a terra. Olha que coisa interessante, remir o tempo, fazer a obra de Deus. E tem um texto ali, o versículo 16 de Efésios 5, diz lá, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, tá certo? Apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazó, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá? Ele possui dois sentidos, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, ou seja, redimir, não é? É a questão do nosso Deus nos redimiu através de Jesus. Ou 2, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Efésios 5 e 16, eu trouxe aqui na linguagem de hoje, Efésios 5 e 16. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Nós gastamos, não desperdiçamos, gastamos o nosso tempo fazendo a obra de Deus. Com certeza. Não é? Pregando, ensinando, enfim, o que Deus colocou em nossas mãos. E tem um texto aí também de Colossenses 4 e 5 que diz assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveita ao máximo todas as oportunidades, ou seja, anunciar Cristo, anunciar as boas novas, fazer aquilo que Deus, não é, nos capacitou para fazer. Remir o tempo também tem o sentido de você, aproveitando as oportunidades, você fazer aquelas coisas que verdadeiramente são importantes. Porque há coisas que não têm relevância, significância nenhuma, e nesse sentido alguns perdem tempo. Mas vamos falar aqui sobre remir o tempo, ou remindo o tempo, com relação à volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, este esperado acontecimento, este momento que nós como igreja aguardamos, poderia ocorrer a qualquer momento. Na verdade, não poderia, ele pode ocorrer a qualquer momento. Por isso é que ainda mais devemos remir o tempo, ou seja, procurar fazer as coisas que de fato são proveitosas, são importantes, porque não podemos perder tempo. Veja, Paulo escreve aos Coríntios capítulo 15, o versículo 51,
e ele diz assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele também, aos Coríntios, está falando desta iminência. Exatamente. Pode acontecer a qualquer momento. No nosso tempo, né? Inclusive no nosso tempo. Exato. Por isso que os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades. E é exatamente o que nós estamos frisando aqui. Não desperdice oportunidades na sua vida. Faça a coisa certa, apropriada, no momento adequado, não é? Fazendo aquilo que de fato é importante para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a obra de Deus, e em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele dia. Qual dia? O dia do arrebatamento da igreja, o dia que Jesus virá entre as nuvens para receber no alto a igreja lavada e redimida pelo seu sangue. Assim, então, nós vamos entender que a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas que são banais, coisas que são desnecessárias. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, porque o Senhor Jesus pode voltar e a sua volta, a gente tem dito isso já há algum tempo, a volta de Jesus ela é iminente. Isso tem a ver com, pode acontecer daqui a pouco inclusive. Não é? O fato é que nós devemos estar prontos. Veja a palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, esse texto que é o capítulo 4, é uma das principais referências que nós temos para defender o arrebatamento da igreja. Veja, diz o texto assim, ó, verso de número 15, 1 Tessalonicenses 4 e o verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o texto vai explicar que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão. E aí nós que estivermos vivos teremos os nossos corpos transformados. E aí juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a expectativa da igreja e nós devemos perseverar nisso. Pastor Adovilson, nós ainda temos aqui, falando sobre vencer os dias maus, os dias que são maus de fato. E eu acho que a respeito disso, nós vamos comentar aqui, mas cada um de vocês que são pessoas que vivem o século 21, estão contemplando a realidade de dias maus e que podem piorar ainda intensamente. Pastor. E realmente, pastor, não está pior porque a igreja ainda está aí. A igreja está sobre a terra como luz do mundo e sal da terra. Se não fosse a igreja e se não fosse nós defendendo a palavra de Deus, nós que eu digo é a igreja de uma maneira geral, estaria muito pior, com viu? certeza. Então, o tópico 3, o subponto 3, os dias são maus, outra expressão que chama a atenção, está lá em Efésios 5,16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. Isto é fato, principalmente no nosso país, que nós vivemos uma liberdade, né, em que as pessoas aproveitam para, e se tornam, em vez de liberdade, uma libertinagem total em todos os sentidos. Então, nós vivemos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar tempo e nos levar à prática do mal. Temos que vigiar. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5:17, eu quero ler o 16. 5:16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E é interessante que a vontade do Senhor nos protege do mal, nos protege do pecado. Quem pratica a palavra do Senhor, ele vive protegido desse tempo secular, né, que estamos vivendo aí. Fica vacinado contra esses males que estão aí, né? Então, queridos, qual seja a vontade de Deus, Efésios 5:17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar e congregar. Lá em Gálatas 6:10 diz assim, portanto,
enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a os da família da fé, ou os domésticos da fé. E tem outra referência aí também, 10 e 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Está aí contrariando aqueles que acham que não devem estar participando dos cultos, os desigrejados, não é? Com certeza. Então está aí, ó. Vou ler de novo, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele Glória a Deus. dia. Vamos Tem que estar congregar. reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, né, e nos encorajando uns aos outros. Muito bem, meus irmãos. Com isso, nós vamos aqui, já concluindo o tópico 3 da lição, dizendo que o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades nos dias maus. Esse é o bojo do conteúdo aqui deste tópico 3º da lição. Agora vamos para a conclusão da nossa lição de número 4, falando aqui a respeito da nossa caminhada para as mansões celestiais, porque em nossa caminhada para as mansões celestiais nós precisamos seguir o padrão divino, isso é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. O texto aí da segunda epístola de Paulo a Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir todo o homem em justiça. Então você observa que alguém fala assim, mas como é que eu vou conhecer a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida? É muito fácil, é só não ir atrás de profeta. Vá atrás da palavra de Deus, porque ela já tem revelado tudo aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Exatamente. O senhor parou no 2 Timóteo 3,16, né? Isso. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima. E isto nos incentiva de maneira santa. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, separado dessas coisas que atrapalham a nossa vida espiritual e atrapalham a nossa caminhada. Muito bem, meus irmãos. Com isso, nós encerramos aqui os estudos da nossa lição de número 4 e aqui nós estudamos a respeito de como é que nós devemos nos conduzir na nossa caminhada cristã. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar a respeito dos inimigos do cristão e você não pode perder. Para tanto, nos ajude primeiramente em oração, porque nós dependemos de Deus. Tudo aquilo que somos, que temos, que fazemos, todas as realizações, isso tudo vem de Deus e nós precisamos também da inspiração, da orientação de Deus para as nossas vidas e isso nós já fazemos, porém estamos certos de que a intercessão de cada um dos irmãos nos dá essa cobertura também. Nos ajude divulgando este trabalho da Escola Bíblica Dominical que fazemos aqui semanalmente na ânsia, na tentativa de cooperar com os irmãos no que diz respeito à apresentação do conteúdo da lição, trazendo informações que poderão ajudar os irmãos na elaboração das suas aulas ou ainda no seu próprio estudo, caso você não seja um professor de Escola Bíblica Dominical, mas tão somente nos acompanhe para aprender. Tem nos acompanhado para aprender, uma vez que nós começamos esse trabalho ainda ali, quando estávamos no auge da pandemia, não é? Mas Deus tem dado toda a condição para que possamos realizar a sua obra e nós nos esforçamos nesse sentido. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério e faça você próspero em tudo para a glória de Deus. Pastor Adovilson, Amém. As suas considerações finais. E a oração para irmos em frente, precisamos. A chave, melhor dizendo, para ir em frente é a oração. Precisamos das orações dos queridos irmãos e vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, crescendo sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima. A paz do Senhor.